Esse é o primeiro recheio base, que é o tradicional ganache, e esse eu fiz chocolate branco com damasco e tâmara e ficou a coisa mais sensacional do mundo. Então vamos aprender. Nós fizemos a casca do ovo crocante especial de damasco e tâmara e eu não tenho recheio. Então junto nós vamos fazer e inventar essa receita agora ao vivo e a cores. Eu vou fazer um ganache branco, 200 gramas de chocolate branco, e creme de leite, 60 gramas de creme de leite. O chocolate branco ele precisa de menos creme de leite do que os outros. Então não exagere, vá com calma, coloque um pouco menos e aí você vai ver a quantidade e o ponto ideal para você. Mistura bem, de preferência pegue uma vasilha que seja maior, para você não fazer sujeira. Isso aqui não tem segredo, gente, é só misturar realmente. Ele fica toda essa pelotinha, tá vendo? Conforme você vai misturando, ele vai chegando na cremosidade no ponto ideal. Inclusive vai dar cor, brilho perfeito. Parece que não, parece que vai dar errado, mas é só mexer. Esse eu estou usando chocolate temperado, tá? Eu gosto de utilizar chocolate temperado nos ganaches, que dá um saborzinho legal do mi-cri. Pronto, gente, tá perfeito. Para mim, essa é a cremosidade, a consistência e o brilho que eu gosto. E agora aqui eu vou misturar tâmara e nós vamos fazer o nosso recheio. Agora eu vou adicionar 50 gramas de tâmara e 10 gramas de damasco. Eu gostaria de ter mais damasco, mas infelizmente eu comprei pouco. 20 gramas de damasco seria perfeito para dar uma cor mais bonita. E aí eu misturo de baixo para cima, para incorporar bem. Eu quero que um pouco da tâmara se dissolva, pequenos pedacinhos, aqueles pozinhos que solta, no meu recheio. Então, para isso, eu vou dar uma boa mexida nele, igual no ovo de Páscoa. E aí vai parecer como se tivesse com a baunilha, né? Semente da baunilha. Todo recheio que você fizer e que levar frutas ou alguma coisa no meio, gotas, óleo, é sempre importante que cada colherada tenha pelo menos uma fruta. Nunca coloque pouco. Seu cliente, você precisa de uma sensação, uma experiência boa. Então toda colherada tem que ter um pouco de fruta. Mexe bem para ele incorporar bem o sabor. E tá vendo que começou a soltar algumas coloração? É isso que eu quero. Eu quero que tenha essas colorações esparramadas por todo o meu ganache, que é isso que vai dar o sabor ao ganache, é isso que vai dar o sabor ao recheio. E aqui para mim está perfeito. Esse é o segundo recheio base que eu utilizo em minhas receitas, e ele é um recheio tipo brigadeiro, é cozido ao fogo com leite condensado e creme de leite, e eu te ensino o ponto exato desse recheio de bico. Nós vamos fazer agora a receita do recheio de brigadeiro. Então eu estou utilizando meia receita, senão não dou conta de comer todas essas coisas que eu vou fazer para esse curso de Páscoa. Estou utilizando meia lata de leite condensado, 200 gramas, e 200 gramas de creme de leite. Para recheio, eu acho legal colocar a mesma quantidade de leite condensado e creme de leite para não ficar muito doce. E aí nós vamos colocar 100 gramas de chocolate. Esse é um recheio de brigadeiro de chocolate ao leite. No brigadeiro é legal a gente colocar um pouco de manteiga que vai dar um brilho, né? Então meia colher de sopa de manteiga. Agora nós vamos em fogo baixo mexer para chegar na consistência de brigadeiro de bico, tá? Eu não gosto daqueles ovos de colher que você quebra ele, que você morde e o brigadeiro vai escorrendo para todo lado. Eu gosto que ele fique cremoso. Ponto de bico para mim, para ovo de colher, é o ponto ideal, tá? Você consegue comer, morder, tirar com a colher, fica perfeito. E aí eu já mostro para vocês o ponto final dele. Bom, gente, esse é o ponto ideal do ponto de bico. Ele vai ajuntando lentamente e quando você levanta a espátula, ele cai em pelotas. Não é pelotas muito grande, tá vendo? Mas ele está caindo em pelotas, ele não escorre. E aí já desliguei. Esse é o ponto perfeito. Se você deixar nesse ponto, nessa consistência, eu garanto para você que você vai ter um ponto de bico perfeito, excelente para decoração. Tá? Então, mais uma vez, qualquer coisa você volta e reprisa isso aí. E ele vai caindo sempre em pelotas.
Tá? Veja isso várias vezes para você acertar o seu ponto. E aí você reserva, espera deixar ele frio e utiliza do jeito que você quiser. E olha como ficou o nosso recheio de brigadeiro. Tá? Eu deixei ele em temperatura ambiente. Na geladeira ele acaba endurecendo um pouquinho para você trabalhar com bico, né? E no caso nós vamos rechear um ovo de colher. Então o que eu fiz? Eu deixei ele na geladeira e retirei e deixei ele pelo menos entre 2 a 4 horas fora da geladeira. E essa é a consistência. Ele não fica duro, fica cremoso, mas no ponto perfeito para bico. Então é o formato que você dá, é o formato que ele fica. Para o ponto de bico nós precisamos disso, nós não devemos ter um recheio que amoleça, que aí ele vai perder o bico. Veja os mínimos detalhes aqui, o que sobra, ele fica em excelente condição, ele não amolece. Então esse é o ponto ideal. Eu vou usar esse aqui também para o trufado. Eu não gosto daquele trufado escorrido, porque senão ele vai ficar recheio só no meio.